Olá, hoje nós trataremos de um título de crédito que é chamada a nota promissória. Nota promissória é um título muito simples e muito utilizado principalmente nas relações de compra e venda. É um título que pode ser feito meramente num papel, não tem forma específica no sentido de ser um documento formal estabelecido no modelo padrão, porque ele necessita de elementos muito simples para serem elaborados. Por exemplo, ele precisa estar escrito em cima a nota promissória para dar a identificação desse título. Ele precisa ter a apresentação de quem é o credor, de quem é o devedor, o valor da obrigação, a data da emissão e a assinatura daquele que é o devedor para confirmar que ele realmente reconhece essa dívida. Então, é um título muito simples. Se eu pegar um papel em branco e formalizar esses elementos e assinar, não importa a qualidade desse papel, eu já tenho uma nota promissória devidamente formalizada. Tanto que o vencimento não é obrigatório colocar nesse título. Por quê? Porque a ausência do vencimento presume-se à vista. Então, se foi assinada uma nota promissória há 2 anos atrás, sem vencimento, e eu apresentar hoje, ela é válida? Sim, porque nem vencimento tem. Se não tem vencimento, presume-se apresentação à vista, ou sob apresentação, porque esse termo sob apresentação significa vencimento à vista, certo? Então, há uma simplicidade justamente para que esse título circule livremente, para que esse título tenha uma facilidade de mercado. Então, ele é muito utilizado, é um título que opera muito nas relações de pessoas físicas. É muito comum a pessoa, tem uma dívida aqui, te empresta um dinheiro, assina uma promissória para mim. Então, é bem usual esse título de crédito. Como é que funciona esse título no dia a dia? Então, vamos imaginar, além das relações de empréstimo, uma relação onde ela é muito utilizada é nas relações bancárias e nas relações de compra e venda. Então, como é que funciona isso? Eu tenho uma operação, né, junto aos empréstimos bancários, e eles fazem uma relação de empréstimo comum e, no final, fazem assinar uma nota promissória. E assina normalmente uma nota promissória em branco, né? Eu assino sem preencher e assino em branco. Poxa, assinei um título em branco. Como é que fica o princípio da literalidade neste caso? A discussão do princípio da literalidade já foi pacificado no STJ de que o preenchimento posterior da nota promissória, ele é permitido. Então, há uma possibilidade, nesse caso, de preenchimento posterior da nota promissória e ser validado. Ou seja, o preenchimento da nota promissória em branco é validada nos tribunais. Então, essa é uma situação bem delicada, que deve ser percebida e analisada pela validade desse título com preenchimento posterior. Então, a gente pode entender que esse preenchimento a gente poderia imaginar que invalidaria, mas nesse caso não invalidaria, né, porque há essa posição. Outra questão que é importante na nota promissória. É muito utilizada a nota promissória nos contratos de compra e venda. E aqui existem 2 discussões muito importantes. Por exemplo, eu faço um contrato de compra e venda e faço a nota promissória vinculada. A nota promissória é um título autônomo, é um título não causal, ou seja, ele não precisa provar a origem. Então, eu pego o título e executo sem juntar nada. Então, ele já se basta. Mas no momento que eu tenho um contrato de compra e venda, que é imóvel, normalmente se fazem isso, né, nesses financiamentos, né, direto com a construtora, eles fazem muito isso. Eu pego e faço o contrato e as parcelas subsequentes que estão em aberta, vinculadas a uma nota promissória, o que acontece? Eu atrelei a nota ao contrato. Ao atrelar a nota ao contrato, para que ele fique realmente ligado, é necessário colocar no verso que a parcela X diz respeito ao contrato Y. A partir do momento que eu coloco esse vínculo da nota promissória ao contrato,
Se ela circular, ou seja, se o proprietário da construtora repassar a nota promissória e ela for endossada para terceiros, e esse terceiro resolver executar a nota promissória porque é um título autônomo, e estiver escrito atrás da nota que ela é vinculada a um contrato, essa execução é considerada uma execução de má-fé. Por quê? Porque ela perde a autonomia, porque aí foi vinculada a nota ao contrato. Então, se eventualmente a pessoa pagou o contrato ou deixou de pagar o contrato, ela só pode ser executada pelo contrato ou a nota promissória junto ao contrato. Então, ela não poderia ser executada com a nota separada, porque a partir do momento que se vinculou ao contrato, não é possível a cobrança em separado. Porém, eu faço um financiamento com nota promissória. E não há no verso da nota promissória escrito que está vinculado ao contrato. Não há a ligação do título com a suposta origem. Então, a nota promissória é autônoma. Por quê? Porque não foi dito que está ligada àquela compra e venda XYZ que eu realizei. Então, ela fica validada como a regra do título de crédito normal. A construtora endossou para terceiros. Eu não paguei, ou eu paguei a construtora e o título circulou. Essa pessoa que está na posse da nota promissória é o credor. Ele vai executar. Eu digo assim, eu paguei para a construtora e mostro o pagamento. Não está ligado uma coisa na outra porque não foi vinculado. Eu vou pagar de novo. Ou se a construtora me executa e me executa a nota promissória, eu vou pagar 2 vezes. Em outras palavras, eu só não pago a nota promissória se estiver vinculado ao contrato. Se não estiver vinculado ao contrato, são 2 documentos distintos. Então, tem que tomar muito cuidado quando se fala em nota promissória e contrato de compra e venda, porque acaba dando problema com essa relação vinculativa ou não, certo? Então, tem que prestar muita atenção nesse elemento. A outra questão da nota promissória diz respeito ao prazo de execução dessa nota promissória. Aqui cabe avalista, assim como na letra de câmbio, como todos os títulos de créditos, mas a gente tem que pensar como é que funciona aqui. Dentro dessa relação jurídica, eu tenho 3 prazos, como tenho na letra de câmbio, que é a execução contra o devedor principal e seu avalista, que dá 3 anos a contar do vencimento. Ou, se eu quero cobrar a cadeia de endosso, eu tenho que protestar obrigatoriamente, e esse protestei, eu tenho 1 ano a contar do protesto para cobrar o endossante e seu avalista. Se eu paguei como endossante, qual é o prazo que eu tenho para cobrar dos meus coobrigados? 6 meses a contar da execução ou do pagamento, aquilo que vier primeiro, certo? Mas tem 2 considerações aqui que são muito importantes. Primeiro, que para protestar é necessário aguardar 24 horas do vencimento, ou seja, 1 dia. Eu não posso vencer e protestar no dia seguinte, então tem que aguardar 1 dia para depois protestar, certo? O vencimento aqui, ele pode se dar de 3 formas. Vencimento à vista, eu posso escrever à vista, eu posso não colocar nada no título, é a mesma coisa. Eu posso colocar dia certo, né, colocar uma data específica para vencimento, ou eu posso colocar a certo termo de data, que é considerado o número de dias a partir da data da emissão. Então, eu coloco lá 60 dias, a emissão foi na data de 10 de julho, 60 dias a contar de 10 de julho é o vencimento da nota promissória. Aqui não tem vencimento a certo termo de data, porque, a certo termo de vista. Por quê? Porque não tem aceite na nota promissória, então não existe esse tipo de vencimento, certo?
Então, tem que prestar atenção nas datas dos vencimentos para contar os prazos de prescrição. Um detalhe importante que também cabe para a letra de câmbio, na verdade, cabe para todos os títulos de crédito. Venceu o título e eu não cobrei, esperei um tempo e protestei depois, contra o devedor principal vai contar a execução a partir da data do protesto. Por quê? Porque o protesto interrompe a prescrição, certo? Então, cuidar quando se tem protesto. Primeiro, o protesto interrompe a prescrição, eu começo a contar a partir do protesto. Se eu não protestar, não cobro a cadeia dos coobrigados, certo? Então, o protesto é uma condição muito importante nos títulos de crédito. Por quê? Interrompe a prescrição e porque, se eu não protestar, não posso cobrar da cadeia dos coobrigados, certo? Então, prestem muita atenção nesse detalhe do protesto. Não serve só para nota promissória, serve para todos os títulos de crédito. Então, vou frisar aqui, essa questão do protesto cabe para todos os títulos de crédito. Então, prestem bem atenção nesse detalhe, ok? Acredito que a nota promissória, como é um título simples, os detalhes são esses. Caso tenham alguma dúvida, eu fico à disposição no e-mail alexandra.belnoski@up.edu.br ou no amarilac@hotmail.com. Muito obrigada a todos.